Se você é pela primeira vez que chega aqui, acredito que esse é o primeiro tutorial. Não acredito, em verdade é o primeiro tutorial. Como você viu no link da descrição, hoje eu vou falar sobre como eliminar elementos duplicados em uma array, ok? Nesse primeiro vídeo, porque eu vou fazer dois vídeos, vou fazer a primeira parte e vou fazer a segunda parte. Nesse primeiro vídeo eu vou falar como eliminar de forma mais, digamos assim, uma forma mais tradicional, eliminar elementos duplicados. E esse tutorial vai ser um pouquinho mais longo em relação ao segundo, porque o segundo simplesmente eu vou usar como forma mais elegante, formas também, vamos dizer assim, computacionalmente menos custosa. Mas antes mesmo que a gente comece a escrever o código, a gente tem que entender o que é isso, o que é esse problema. Esse é o primeiro passo para a gente resolver o problema, é entender o nosso problema. Depois da gente entender qual é o problema que a gente tem, começar a pensar quais são as sequências que podem nos ajudar para resolver esse problema, ok? Então, eu aqui já deixei, digamos assim, um pequeno rascunho onde a gente vai entender toda essa dinâmica que a gente quer fazer. Ok, como vocês vejam aqui, a gente tem entrada, ok? Eliminação de elementos duplicado. O que é isso? Eliminação de elementos duplicado, ok? E elementos duplicados em uma array. Isso é que a gente quer fazer. Não quer simplesmente eliminar elementos duplicados em que? Nenhuma lista, mas sim em uma array. Dado uma lista de entrada de uma array, ok? A gente tem essa entrada. A gente quer eliminar elementos duplicados. O que é um elemento duplicado? Elemento duplicado quer dizer que, dados esses elementos que estão dentro dessa lista, a gente quer eliminar elementos que se repetem uma ou mais vezes, ok? Por exemplo, nós temos aqui o 2 e o 2, 3, 4, 3. Então, o que a gente quer eliminar? A gente quer eliminar, vamos para aqui, se 2 se repete, então a gente quer eliminar, vai eliminar um, vai sobrar um. Vamos ver, o 3 tem mais 3 dentro da nossa array? Sim, então a gente vai eliminar o 4. Tem mais 4 dentro do array? Não, então a gente não quer eliminar isso, ok? Então, essa é a ideia de eliminar elementos repetidos. E agora, o segundo passo, primeiro passo, digamos assim, primeiro já foi, vamos colocar um V, por mais que a gente não escreveu ali. O segundo passo é como eu posso chegar na resolução desse problema, ok? Então, a gente quer eliminar. E como é que funciona uma eliminação? Imagina num mundo real. Imagina que você quer, digamos assim, você quer limpar a tua casa. Okay? Então, quando você quer limpar a tua casa, mas nesse caso você quer simplesmente eliminar as bactérias específicas, ok? Não todas as bactérias, ok? Eu não conheço nada de bactérias, mas imagina que você quer eliminar bactérias que formam tipo chulé, ok? Dentro da tua casa. E você tem um material apropriado que consegue visualizar todo tipo de bactéria e te dá essa possibilidade de você escolher os elementos específicos que você quer eliminar, porque a gente na nossa array não quer eliminar qualquer coisa, a gente só quer eliminar elementos nas quais elas se repetem. Então, se eu quero eliminar só elementos na quais elas se repetem, é como se eu tivesse a procurar bactérias que sejam específicas. Então, qual é o primeiro passo você a fazer? Que você tem essa máquina, significa procurar, ou seja, você vai procurar essas bactérias e vai procurando dentro da tua casa, vendo essa bactéria serve? Não. Essa bactéria serve? Não. Essa não? Essa não. Então, o primeiro passo significa que eu, para mim eliminar, tenho de encontrar esses elementos repetidos, ok? E encontrar elementos repetidos, eu vou escrever aqui. Encontrar, ok? Então, quando eu encontrar esses elementos, o que eu tenho que fazer? Agora que eu encontrei, qual é o próximo passo? De uma certa forma, qual é o próximo passo a ser executado? O próximo passo a ser executado é simplesmente, depois de eu encontrar, eliminar, ok? Que já o terceiro passo seria eliminar. Ok, então, esses são os nossos passos do nosso algoritmo, ok? De uma forma mais genérica, eu estou a escrever quais são os passos que a gente vai dar. Mas agora, vamos entrar no mais específico na programação.
como é que funcionaria encontrar um elemento, qual é a forma de a gente encontrar um elemento e qual é a forma de a gente eliminar um elemento dentro de uma array. Então, estes dois elementos vão ser extremamente importantes que você entenda. Não encontrar qualquer elemento, encontrar elementos que se repetem. Não eliminar qualquer elemento, eliminar aquele elemento que a gente encontrou que são repetidos. Então, como é que funciona encontrar um elemento repetido na nossa array? Como é que a gente faz essa eliminação, esse encontro? Ok, eu vou ir para o código, mas depois a gente volta novamente para vir no terceiro passo, que é eliminar, para a gente compreender passo a passo como funciona tudo isso, ok? A gente vai entrar para o código, ok? A gente vai criar aqui a nossa função, elimina duplicados, ok? Se tiver erro no nome, não se assustem. Ok, eu vou deixar aqui já e também vou fazer o console.log e vou chamar já elimina duplicados e eu vou passar a minha array. A gente tinha 2, a gente 3, 2, vamos fazer assim 2, 3, 4, 5 e aqui tenho 3, ok? Então, a gente quer como output, quer o 2, o 3, 4 e o 5, ok? A gente aqui vai acrescentar mais um 3 para que tenha mais elementos repetidos. Ok, esse é o nosso input, dado uma array, como a gente disse, a gente vai precisar de uma array, não está a introduzir como input qualquer coisa. O nosso input deve ser uma array. Okay? E a nossa saída também será uma array, mas essa array, a nossa saída será esta. Então, aqui eu vou passar o parâmetro e vou chamar dela de array, porque será o input que a gente vai ter, ok? Como parâmetro já passei. Ok, então, como eu disse, o primeiro passo qual é? Encontrar esses elementos repetidos. Então, como eu encontro esses elementos repetidos dentro da minha array em, digamos assim, em JavaScript ou em outras linguagens, ok? Então, o primeiro passo é saber encontrar. Como é que você encontra um elemento? Encontrar um elemento significa entrar em confronto cada elemento que existe. Ok? A gente aqui tem 2, 2, 3, 4, 5, 3. Como é que a gente vai saber que esses dois são iguais, por isso eles são repetidos? Porque a gente vai entrar em confronto. São iguais. Se não são iguais, ok, passo. Vou confrontar. Então, o meu passo principal é percorrer todo o vetor. O primeiro passo é percorrer todo o vetor. E quando a gente fala de percorrer todo o vetor, quer dizer passar por todos os elementos. Então eu vou ter um for. Ok? Eu vou ter um for que vai percorrer a minha array. Ok? Então eu vou ter let i, que vai partir do 0, que é o primeiro elemento da nossa array, e menor que array de length. Ok? Eu vou aqui escrever length. Length quer dizer a propriedade que retorna o valor, quantos elementos tem a nossa array, ok? Espero que você já esteja prático com isso. E eu vou fazer mais. Então, a gente quer percorrer o nosso vetor, mas a gente não quer simplesmente percorrer o nosso vetor. Entendam, a gente vai ter de confrontar os nossos valores, ok? Por exemplo, a gente aqui vai meter 2, 2, 3, 3, 4, 5 e o 3. O que a gente na verdade quer fazer, como vocês vejam aqui? A gente quer fazer uma coisa muito, muito importante. A gente não simplesmente quer percorrer esses valores. A gente quer comparar cada valor, ou seja, quando eu ter o 2, ok? O 2, eu vou percorrer o 2 e vai ser comparado com todo o resto dos elementos, para saber se todos esses restos dos elementos que estão aqui são igual ao nosso primeiro 2, ok? Então, o que vai acontecer? O que basicamente vai acontecer aqui? Vai fazer 2 é igual a 2, ok? Vai dizer ok. Depois vai fazer 2 é igual a 3, vai fazer 2 é igual a 4, e sucessivamente, até que ele vai terminar. Depois do primeiro ciclo, ou seja, que vai ser confrontado o 2 com esse histórico do resto dos elementos, eu vou ter o segundo, esse outro 2 que está aqui, vai ser novamente confrontado 2
não vai ser mais confrontado com 2, porque já passou, já está aqui, e vai ser confrontado com esse 3, ok? 3. E sucessivamente até que terminar esse 2 igual a 4, e vai fazendo assim sempre até que seja o último elemento que está aqui até o 3. Excessivamente eu vou pegar o 3 também, que vai confrontar não mais com 2, mas vai começar com 4. Então, esse é o confronto que a gente quer saber se esses dois elementos são iguais. Então, o nosso passo é percorrer o vetor e ao mesmo tempo eu fazer esse confronto. Então, como é possível? Como que eu posso manter um elemento aqui fixo e esse vai percorrendo comparando com o nosso elemento? Como é que a gente pode fazer? Eu tenho o primeiro for que vai se posicionar aqui e vai fazer uma paragem, mas que depois vai continuar, não deixa de ser um for, e vai ter um for que vai continuar a fazer isso para cada elemento que a gente fazer uma pequena paragem que vai ser confrontada com todos os elementos. Então, nesse caso, nos servirá mais outro for, que vai ser o for que vai se posicionar aos elementos que eu vou percorrendo, confrontando com o elemento que a gente quer confrontar para cada execução do nosso primeiro for, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, a gente vai fazer um let J. E onde é que a gente vai se posicionar? A gente não pode se posicionar mais no primeiro elemento, que é o elemento 0. A gente vai se posicionar no segundo elemento. Mas, de forma genérica, eu não posso escrever aqui 1, que seria o nosso segundo elemento do array, porque sabemos que uma array começa sempre do índice 0. Eu não posso escrever assim. Eu tenho que escrever de forma genérica, abrangente para todos. Então, no nosso caso, qual é o segundo elemento? O segundo elemento é o primeiro elemento mais 1. E qual é o primeiro elemento? É o nosso valor i. Então, nesse caso, vai ser i mais 1, ok? E eu vou ter j menor que array.length. Chama aqui, escrever length. E vou fazer j mais. Ok, até agora a gente só posicionou esses elementos, ainda não temos o confronto, ainda não estamos a fazer esse confronto, a gente só está a percorrer a esse valor, ou seja, ele se posicionou aqui e está a percorrer, mas até agora ainda não tem o confronto. É como se eu coloquei aqui e vai percorrer todos os valores, depois vai vir aqui, vai percorrer também aqui todo o valor. Você tem que pensar que esse aqui é o nosso primeiro array, que vai se manter. Vai depois, esse percorrer de todos esses elementos é o nosso segundo array, ok? E depois de terminar esse nosso array, vai sair daqui, já não vai ser o primeiro elemento, vai vir para o segundo elemento e esse agora vai se posicionar mais uma casa, porque sempre o i mais 1, o nosso primeiro for vai estar aqui e o nosso segundo for vai estar aqui, que vai percorrer todo esse elemento, ok? Mas eu só estou a percorrer ainda não fiz esse confronto. E como é que a gente pode saber se eles são elementos iguais ou não? Então, para mim saber que se são iguais, eu vou fazer um if. Eu vou controlar se o nosso valor que se encontra na posição i, desculpem, aqui o nosso dispositivo não reconhecido, então, um array na posição i, ok? Se array que está na posição i, ok? For igual array que está na posição j, que é a posição j significa a posição i mais 1, ok? Se eles forem igual, eu quero que aconteça alguma coisa. Para vocês terem uma ideia aqui, eu vou fazer um console.log para ver o que aconteceu, ok? Eu vou fazer i, vou fazer também aqui um array de j, ok? Então, o que praticamente vai acontecer? A ideia é que a gente vai ter aqui igual e a gente depois vai ter 3 igual, ok? Então, vamos lá ver o que nos deu. Nos deu undefined, obviamente, mas aqui vou retornar. Poderia não retornar array ainda, mas se vocês conseguem ver, eu tenho 2 e o 2, que é a posição i e da posição j, e esse 3 também, que foi encontrado. E se você ver aqui dentro da nossa array, a gente tem o 2, então eu posso entrar porque obedece a minha condição. E depois tenho o 3 com esse 3 que são igual. Então, significa que eu quero eliminar 2 e quero eliminar 3. Então, como a gente pode fazer isso? Ok, a gente já conseguiu entrar dentro.
E esse foi o nosso primeiro passo, encontrar o elemento, ok? Esse foi o nosso primeiro passo, como eu disse. E agora a gente vem para o nosso segundo passo. Como a gente elimina, o terceiro passo nesse caso. Como a gente pode eliminar esses elementos. A gente já passou por isso, digamos assim, já passou por isso. Eu posso fazer aqui um X para dizer que já passei, por mais que não é correto, poderia meter um V. E a gente vai eliminar. Para eliminar um elemento dentro de uma array, na verdade a gente não elimina, ok? Na verdade a gente não elimina esse elemento. Na verdade o que acontece? Por ser uma array e eu não tiro o elemento, ou seja, não corto, não tenho essa ideia de cortar, a ideia principal é o primeiro passo a ser seguido para a gente eliminar um elemento, substituição. Substituir, não. Deixa-me aqui que eu ver. Substituição, ok? E depois, quando a gente fazer a substituição de valores, a gente vai ter o decremento. Da nossa array, ok? Então, eliminar um elemento dentro de uma array não significa totalmente como, ok, eliminei. Não tem esse conceito, cortei e tudo vai. Então, para a gente eliminar significa substituir. Quando eu vou substituir um valor pelo outro, obviamente eu vou perder o valor que estava naquela variável. Façamos aqui um exemplo para você entender, para que você entenda. Por exemplo, eu tenho com let a igual a 2, ok? Se eu fazer a igual a 3, aqui, o que me vai sair no console? Eu aqui vou meter a. O que vai me sair? Vai me sair o valor 3. Por que não me sai o valor 2? Porque eu substituí dentro do valor, digamos assim, dentro do a que tinha o valor 2, dentro do a que tinha o valor 2, eu passei o valor 3 e acontece. Isso é basicamente uma substituição. E é isso que vai acontecer quando eu quero fazer essa substituição. Por que quero fazer a substituição? Então, você tem isso. Como eu disse, o primeiro passo é você fazer essa substituição. E essa substituição, fazendo substituição de elementos que estão repetidos, ou seja, encontrei 2 é igual a 2, ok, então eu vou pegar esse valor que está aqui, o segundo valor, e vou metê-lo aqui, ok? E eu vou fazer isso para todos os elementos da array, não importa se depois vão ser igual ou não, e eu vou sempre fazer esse decremento, ok? De uma maneira mais simples eu vou mostrar para vocês aqui. O que vai acontecer? Vocês têm aqui o 2, ok? Eu vou confrontar. 2 é igual a 2? Sim, 12 é igual a 2. Então, eu vou pegar esse 2 que está na segunda posição e vou meter aqui. Só que depois esse espaço vai ficar, digamos assim, vazio, em teoria, mesmo não sendo vazio, porque aqui vai ter sempre um 2, ok? Em teoria, pensa que esse espaço vai ficar vazio quando faço essa substituição, por mais que não vai ficar vazio, porque simplesmente vai ser aqui onde eu vou substituir o valor 2, ok? Então, imagina que esse espaço vai ficar vazio. Então, sendo que esse espaço vai ficar vazio, eu tenho que pegar esses outros valores também, passando por aqui, fazer essa substituição contínua, ou seja, 3 vai vir aqui, e no lugar onde tinha o 3 vai vir o 4, no lugar do 4 vai vir o 5, e no lugar do 5 vai vir o 3, e eu vou ficar aqui, no fim, eu vou ficar com um espaço totalmente vazio, ok? Lembre que eu disse, vou voltar aqui para vocês terem uma ideia. O que acontece? Quando eu pegar esse valor aqui, o 2, vou tirar esse valor aqui, copiar esse valor e colocar aqui, ok? Que é o 2, praticamente aqui não vai ficar vazio, o 2 vai permanecer, conseguem perceber? Ou seja, vai ser, copiei e vou meter aqui. Mas eu quero que me reste um espaço vazio. Só que para me restar um espaço vazio, eu não posso tirar simplesmente aqui. Por mais que eu disse que aqui vai restar um espaço vazio, foi um exemplo para tentar deixar mais claro. Mas no fundo aqui não vai ficar vazio, porque vai ter sempre esse valor 2. Então qual vai ser a ideia? Vai ser fazer essa substituição de valores para cada posição. Ou seja, eu vou sair, vou fazer um shift, ok, dos meus valores
para a esquerda, ok? Vai para a esquerda. Então, aqui vai ser 3, aqui vai ter 4, aqui vai ter 5, aqui vai ter 3 e aqui vai me restar, obviamente, um espaço vazio. Ok? Em teoria vai me restar um espaço vazio, mas aqui na realidade vai me restar o 3. Ok? Então, quando vai me restar esse espaço 3, que na verdade vai ser assim dentro, mas vamos hipotizar que é já um espaço vazio para ser um pouquinho mais simples, mas no fundo aqui vai permanecer sempre o valor 3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um decremento, que é o próximo passo que a gente falou aqui. Fazer um decremento, ok? E eu vou fazer esse decremento. E esse decremento me vai dar a possibilidade de eliminar esse espaço que a gente está a considerar vazio, mas que na verdade não é vazio. E quando eu fazer esse decremento, se aqui tinha o valor 3, obviamente não vai existir mais. Vai ser tudo, ok? Fazendo o decremento do nosso tamanho do array, que primeiro tinha como 1, 2, 3, 4, 5, ok? 5 elementos e 6 com nesse caso. Quando eu fazer esse decremento, ou seja, esse decremento, vai me restar só 5 elementos. Para vocês terem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando fazer esse decremento, vai me restar simplesmente 5 valores, ok? Então, isso vai acontecer para todos os elementos. Eu vou continuar a fazer isso para todos os elementos. Então, se é necessário que eu faça esse shift, levo todos os elementos, o que eu vou necessitar outra vez? Outra vez um for, porque o for aqui vai ser novamente importante, ok? Eu vou aqui voltar os nossos valores como estavam antes. Então, a gente vai necessitar mais outro for, que vai fazer esse shift, que vai, de maneira que eu encontre os valores, eu vou pulando de lugar, ok? Vou substituindo cada lugar, metendo um lugar no final para que a gente tenha esse espaço vazio, ok? Chamo aqui espaço vazio mesmo não estando vazio, ok? Então, eu vou colocar aqui let, vai ser capa, vou chamá-lo de capa, mas onde é que ele vai começar? Como a gente sabe, a gente quer que ele se posicione aqui no primeiro elemento, ok? Se posicione no primeiro elemento. Então, se ele vai se posicionar no elemento, eu vou aqui chamá-lo de i. Eu vou fazer capa menor que length, ok? Desculpa, array dot length. E depois eu vou fazer capa mais, ok? E agora, sim, eu vou fazer essa substituição. Aqui eu estou a percorrer todos esses elementos. Agora eu vou fazer essa substituição. Array de capa. Agora estou a fazer isso que a gente quer. Quer dizer, array de capa. Onde é que o capa está? Capa está aqui no primeiro elemento. Se capa está no primeiro elemento, ok? Então, qual é o valor que vai substituir o valor do capa? Vai ser do capa mais 1, ou seja, de capa mais 1. Não vai ser, não posso escrever segundo elemento, porque é genérico, ou seja, estou a fazer para muitos elementos. Então, vai ser array de capa mais 1. Ok? Então, nosso passo já foi feito, já foi dado essa substituição. Mas agora o que é que nos falta? Nos falta aqui, quando eu fazer todo esse decremento, ok? Quando eu fazer toda a substituição, me serve fazer o decremento da nossa array, ok? Mas eu não posso fazer dentro do for, porque eu não vou fazer para cada elemento que eu vou fazer a substituição e vou decrementando. Se eu fazer aqui dentro, significa que eu vou fazer cada substituição que eu faço, decremento digamos, a nossa array. E significa que a gente perderia quase todos os elementos, ok? Percebem? Então, eu vou fazer fora desse nosso for, mas dentro do nosso if, ok? Dentro do nosso if, porque está dentro da nossa condição. Então, eu vou fazer array.length menos, ok? Até aqui, o nosso problema está resolvido, mas a gente tem outro problema, ok? A gente tem outro problema. Qual é o problema que a gente tem que resolver? Se vocês perceberem, a gente aqui tem o J, ok? O J que assume o segundo lugar. Mas quando eu entrar aqui, eu não quero que o J vá para frente. Porque se o J ir para frente, eu vou ter um loop infinito. Então, eu quero que o J, quando aconteça isso, eu possa lhe decrementar. De maneira que ele não vá para frente, volte em uma casa, ok? Volte em uma casa. Sempre que eu entrar aqui dentro, eu quero que o J volte em uma casa, ok? Volte em uma casa. No final, para que ele se posicione. Porque se eu não fazer esse decremento, o J vai estar aqui e aqui vai ser o elemento substituído
e não vou ter eu não vou ter mais esse confronto, vou ter um loop infinito. Então aqui também vou ter o j menos menos, ok? Eu vou ter o j menos menos e vamos ver o nosso algoritmo funcionando. Essa é a nossa saída que a gente queria. A gente tem 2, 4, 5, 3. Isso é que a gente queria. A gente tem 2, 3, 4, 5. Para vocês terem uma ideia, vou acrescentar mais aqui um 3. E a gente tem o nosso, digamos assim, a nossa saída. Vou meter aqui as duas entradas. Vou copiar aqui para vocês terem uma ideia, para que a gente tenha os dois ali funcionando. E a gente tem, ok? A gente eliminou o 2, 2. Sobrou-nos só um 2. Tinha o 3 repetido 3 vezes. O 3 era repetido 2 vezes. E no resto só um 3. Depois 4 e o 5. Ok? Então, isso foi o que a gente queria fazer. E a gente o fez bem. Como eu disse no princípio, vocês conseguem ver que é um algoritmo muito custoso. Porque para cada loop, ou seja, para cada elemento, eu estou a fazer sempre um loop. E eu tenho 3 loops. Então, a nossa função já é cúbica e aqui tem um custo computacional muito alto, obviamente já desconsiderado muitas constantes, não considerei nem tão menos também o if, que poderia entrar aqui na discussão, mas o nosso vídeo não foi para discutir o custo computacional, mas para vocês terem só uma ideia, e eu quero que vocês depois pesquisem isso. Só os 3 loops já nos custam uma função cúbica. Então, espero você no próximo vídeo e até logo. Tchau.